Não é sobre querer, é sobre precisar. Eric Thomas. A história de Arthur. Arthur sempre foi um sonhador. Desde criança, sentado na calçada de sua pequena comunidade, ele olhava para o céu e dizia: um dia, eu vou mudar a vida da minha família. Vou dar orgulho para minha mãe. Essas palavras eram repetidas tantas vezes que se tornaram parte de quem ele era. Os amigos riam, alguns acreditavam, mas no fundo todos sabiam. Falar é fácil. Arthur queria muito, mas querer não basta. Passava horas imaginando uma vida melhor, mas gastava pouco tempo construindo o caminho até lá. Sonhar era mais leve do que agir. Ele trabalhava em pequenos bicos, estudava quando dava e sempre dizia: o futuro vai ser diferente. Porém, quando chegava a hora de abrir o livro, ele se distraía. Quando surgia uma oportunidade difícil, desistia antes mesmo de tentar. A verdade é que Arthur vivia mais no mundo do um dia do que no mundo do agora. Mas a vida não pergunta se estamos prontos. Ela simplesmente acontece. Um dia, sua mãe adoeceu. Não era um resfriado simples. Era algo sério. Exigia remédios caros e cuidados constantes. Arthur lembra claramente do olhar da mãe, frágil, tentando sorrir para não preocupá-lo. Foi como se o chão tivesse desaparecido. A partir daquele instante, o sonho deixou de ser um desejo distante. Tornou-se uma necessidade brutal. Ele percebeu que não podia mais se dar ao luxo de querer. Não se tratava de esperar motivação, nem de contar histórias sobre o futuro. Agora, era sobre precisar. Precisar de dinheiro para o remédio. Precisar de disciplina para estudar e conseguir uma oportunidade melhor. Precisar ser forte, mesmo quando o corpo pedia descanso. E foi nesse choque de realidade que Arthur entendeu algo que mudaria sua vida. Não é sobre querer, é sobre precisar. Quando ele apenas queria, arrumava desculpas. Estou cansado. Não é o momento certo. Um dia vai dar certo. Mas quando passou a precisar, essas frases desapareceram. O querer é negociável. O precisar é inegociável. Naquela noite, Arthur prometeu para si mesmo que faria o que fosse necessário. Chorou. Sentiu medo, mas algo dentro dele despertou. Pela primeira vez, ele não estava correndo atrás de um sonho abstrato. Ele estava correndo pela sobrevivência de quem mais amava. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas se transforma. Não é quando querem algo, mas quando precisam. A diferença é enorme. Quando você quer, você espera a hora certa. Quando você precisa, você cria a hora certa. Quando você quer, você descansa no meio do caminho. Quando você precisa, você continua até cair. E quando cai, se levanta. Arthur descobriu uma força que nunca havia imaginado possuir. De repente, acordar cedo já não era um fardo. Trabalhar mais horas não era um castigo. Estudar até tarde não era sacrifício. Tudo isso se tornou obrigação, mas uma obrigação que ele aceitava com orgulho. Porque a vida da sua mãe dependia disso. Naquele momento, ele percebeu: os sonhos mais fortes não nascem do desejo, mas da necessidade. Essa foi a virada. O menino que antes apenas falava do futuro começou a construí-lo. E cada passo que ele dava era movido não por vontade, mas por urgência. A diferença entre querer e precisar. Existe uma linha invisível que separa quem apenas quer de quem realmente precisa. E essa linha faz toda a diferença nos resultados da vida. Quando você quer, o esforço é opcional. Você faz quando sente vontade, estuda quando sobra tempo, trabalha quando está inspirado. O querer se apoia no conforto. É como dizer: seria bom se acontecesse. É frágil, porque qualquer obstáculo é suficiente para te parar. Mas quando você precisa, o jogo muda. Não há espaço para preguiça. Não existe opção de desistir. A necessidade cria urgência, e a urgência cria ação. Quando você precisa, você não espera motivação, porque entende que sua vida, ou a de alguém que você ama, depende disso. Arthur viveu essa diferença na pele. Enquanto só queria, se distraía, adiava, arrumava desculpas. Mas no dia em que sua mãe precisou dele, sua mentalidade mudou. Ele não acordava cedo porque queria. Acordava porque não podia mais dormir. Ele não estudava porque era bonito ter um diploma.
Estudava porque cada página representava uma chance de mudar a realidade. É simples. O querer nasce do desejo. O precisar nasce da sobrevivência. E quando você age por sobrevivência, sua força se multiplica. Quantas vezes você já quis algo e desistiu no meio do caminho? Agora, pense. Se a sua vida dependesse disso, você teria parado? Claro que não. Porque quando você precisa, você não mede esforço, não busca atalhos, não reclama da dor. Essa é a lição. Quem quer sonha, quem precisa faz. Capítulo 3. A força do propósito. Arthur percebeu que, quando o sonho virou necessidade, algo maior nasceu dentro dele. O propósito. E o propósito é muito mais poderoso do que a simples vontade. Antes, ele estudava apenas para passar de ano. Depois, começou a estudar para que sua mãe tivesse os remédios de que precisava. Antes, trabalhava por dinheiro rápido. Depois, trabalhou para construir uma vida digna. Essa mudança de intenção transformou cada ação em combustível. O propósito dá sentido ao sacrifício. Acordar cedo já não era castigo, era missão. Dormir tarde não era sofrimento, era compromisso. Cada esforço deixava de ser pesado porque estava conectado a algo maior que ele mesmo. Muita gente desiste porque baseia sua jornada apenas em querer ter sucesso, ganhar dinheiro ou ser reconhecido. Mas esses desejos não sustentam ninguém por muito tempo. Quando chegam as dificuldades, e elas sempre chegam, o querer perde força. Já o propósito mantém você de pé. Arthur entendeu isso claramente. Não se tratava apenas dele. Seu propósito era sua mãe, sua família, sua história. Ele não podia falhar. E essa certeza fez dele mais disciplinado do que qualquer motivação momentânea. Propósito é o que transforma esforço em paixão. É o que faz você seguir mesmo quando dói. É o que dá coragem para enfrentar o impossível. Por isso, quando você descobrir o porquê está lutando, terá energia para fazer o que antes parecia impossível. O querer é fraco, o propósito é inquebrável. Disciplina que transforma. No início, Arthur via a disciplina como inimiga. Para ele, acordar cedo era sacrifício, estudar horas seguidas era castigo, trabalhar duro parecia pesado demais. Mas quando a necessidade chegou, tudo mudou. Ele descobriu que a disciplina não é prisão, é libertação. Cada manhã em que levantava cedo deixava de ser dor e passava a ser vitória. Cada noite em claro estudando não era peso, mas investimento. A rotina que antes parecia sufocante agora era caminho para salvar quem ele amava. A grande virada aconteceu quando Arthur percebeu que motivação é instável, mas disciplina é constante. A motivação depende do humor, do clima, da vontade. Já a disciplina não pergunta como você se sente, ela exige ação. E foi isso que o sustentou. Havia dias em que estava cansado, outros em que o medo batia forte. Mas a disciplina o colocava em movimento mesmo assim. Ele entendeu que quem precisa não espera estar animado, apenas faz. Essa mudança transformou sua identidade. Arthur deixou de ser alguém que sonhava e passou a ser alguém que construía. A disciplina o moldou em silêncio, tijolo por tijolo, hábito por hábito. Muita gente foge da disciplina porque a enxerga como peso. Mas, na verdade, é a disciplina que garante liberdade. Liberdade de escolher, de sustentar, de vencer. Arthur descobriu que o sucesso não pertence aos mais talentosos, mas aos mais disciplinados. Porque talento abre portas, mas é a disciplina que mantém essas portas abertas. No fim, ele já não precisava de força para seguir. A disciplina havia se tornado parte dele. E é isso que transforma, quando a disciplina deixa de ser esforço e passa a ser identidade. Capítulo 5. Resiliência na dor. A jornada de Arthur não foi reta nem fácil. Houve dias em que tudo parecia dar errado. As provas eram difíceis, o dinheiro não era suficiente, o cansaço acumulava. Ele falhou várias vezes, pensou em desistir, chorou escondido para não preocupar a mãe. Mas cada vez que caía, algo dentro dele o levantava. A necessidade. Ele não tinha escolha. A dor não era sinal para parar, era sinal para continuar.
Ele entendeu que quem precisa não se entrega ao fracasso, usa a dor como combustível. A resiliência nasceu justamente nos momentos mais duros. Quando a rejeição chegava, ele aprendia. Quando a porta se fechava, buscava outra. Quando a vida parecia esmagá-lo, ele respirava fundo e dava mais um passo. A dor se tornou professora. Mostrou a ele que cada tropeço era parte do processo, que nenhum crescimento vem sem cicatrizes, e que a diferença entre os que vencem e os que desistem não está na ausência de dor, mas na forma de enfrentá-la. Arthur começou a ver cada dificuldade como treino. Se a vida estava pesada, era porque ele estava ficando mais forte. A resiliência o ensinou a olhar para além do sofrimento momentâneo e enxergar o futuro que estava construindo. Muitos param porque confundem dor com fim. Mas Arthur descobriu que a dor é apenas o início de uma nova versão de si mesmo. E foi assim, caindo e levantando, tropeçando e insistindo, que ele cresceu. Porque a resiliência não é sobre não sentir dor, é sobre não deixar que a dor decida por você. No final, ele percebeu. A dor não foi inimiga, foi aliada. Foi ela que o forjou para a vitória. A vitória de quem precisa. Depois de tantas noites mal dormidas, tantas lágrimas escondidas e tantos nãos recebidos, Arthur finalmente começou a colher os frutos da sua caminhada. O que antes parecia impossível foi acontecendo pouco a pouco. Primeiro, conseguiu pagar os remédios da mãe. Depois, conquistou uma oportunidade de trabalho melhor. Mais tarde, entrou em uma faculdade. Cada vitória era um lembrete. A disciplina, o propósito e a resiliência tinham valido a pena. Mas a verdadeira vitória não estava apenas nas conquistas materiais. Estava na transformação interna. O jovem que antes vivia de sonhos vagos se tornou alguém capaz de agir, persistir e vencer. Ele não precisava mais dizer: um dia, vou mudar a vida da minha família. Ele já estava mudando. A vitória de Arthur provou uma verdade simples: quando você precisa, você não para até conseguir. Não porque seja fácil, mas porque não existe alternativa. A necessidade o forçou a ultrapassar limites, a crescer além das próprias desculpas e a descobrir forças que jamais imaginaria ter. O que começou como dor se transformou em combustível. O que parecia derrota se transformou em degrau. E, no fim, o que nasceu da necessidade se tornou conquista. Arthur olhou para a mãe, agora sorridente, e entendeu: o esforço valeu a pena. Tudo o que ele passou foi parte do processo que o fez vencer. A vitória não foi apenas dele, mas de todos que acreditaram. Uma vitória que nasceu da necessidade, cresceu na disciplina e floresceu na resiliência. E é por isso que ele pode dizer com convicção: não é sobre querer, é sobre precisar. Porque quando você precisa, você se torna imparável.